Vamos lá, então. Já está gravando, né? Vamos seguir aqui. Vamos abrir a 9 aí. A 9. A 9, já é a Vou abrir a 9 última. aqui agora. A 9 aqui, ó. Jaqueline, se você falar comigo, tem que mandar um áudio aqui, tá? Porque eu não estou ouvindo vocês, não, tá? Vamos lá. Vê se isso aqui é 9 mesmo. É a 9, né? Aqui. O cânone do... Isso mesmo. Ó, o cânone do Novo Testamento é a compilação de livros considerados pela liderança da igreja, eruditos como inspirados. A maioria das denominações cristãs aceitam os 27 livros listados. O cânon, lembra que eu falei que o que é o cânon? Cânon é régua ou vara. Cânon, régua ou vara. O cânon do NT está organizado em evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse. Nós falamos sobre isso aí. A confecção do cânon do Novo Testamento... Espera um pouquinho, só deixa eu tirar esse quadro aqui que está me atrapalhando. Aqui, ó, peguei. A confecção do cânon do Novo Testamento não foi da noite para o dia. Houve um processo de centenas de anos de árduo trabalho e seriedade. Muitas vezes impulsionado por heresias que surgiam a todo instante. É interessante isso. O cânon foi, né, na verdade, como é que eu posso colocar isso? Parece-me que não havia intenção dos discípulos ter um Novo Testamento igual ao Antigo Testamento, né? Parece que não havia essa intenção, não. Mas como surgiram muitas pessoas falando coisa errada, tipo o Marcião, né, e outros, então eles foram obrigados a fazer uns livros mais oficiais. Muitas vezes, isso mesmo. Iniciou-se como algo modesto, basicamente muita informação oral. Depois segue-se a necessidade de comunicação dos apóstolos com as igrejas. E assim começaram as cartas, posteriormente as epístolas. Esses originais se misturam pelos corredores da igreja. Porém, os copistas já desenvolviam réplicas para atender vários locais na geografia onde comunidades cristãs estavam localizadas. Também alguns documentos paralelos, entre os quais os códices, os lecionários, alguns mais tardios, como o Didaquê, o texto Receptus e outros mais. Este desenvolvimento iniciou-se desde os primórdios e estendeu-se até o século XV, aproximadamente. Então, deixa eu dar uma sinopse aqui para vocês. Muito bem. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Na verdade, não havia intenção dos patrísticos, né, no caso, aí, até os apóstolos, de ter um cânon como o Antigo Testamento. Mas o que aconteceu? Alguns pregadores da época, isso já no ano 165, ou seja, no segundo século, começaram a falar coisas erradas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Marcion, século II, ele é de 165, ele começou a pregar que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele excluiu a todos os evangelhos, ficou só as cartas de Paulo, e começou a chamar aquilo de Bíblia. Aí os discípulos, os apóstolos, os patrísticos, né, que foram depois dos apóstolos, disseram, não, isso não dá certo, não podemos deixar isso acontecer, não. Aí eles começaram a compilar os livros. Então, aí nasceu a necessidade de ter um código de livros, mas só no terceiro século que a igreja vai se reunir para determinar quais são os livros mais aproximados. Enquanto isso, ficou uma situação antilegomenas. O que é uma atitude antilegomenas? É uma atitude que os livros estão em disputa. Guarde essa palavra, ela pode cair, hein? Antilegomenas, tudo junto. Antilegomenas significa disputa. Os livros da Bíblia, os livros do Novo Testamento,
entraram para essa situação antilegomenas, que chama, antilegomenas, ou seja, eram livros disputados. Alguém dizia, não, esse serve, esse não serve, esse está legal, não, esse está legal, esse aqui não sei o quê. E ficou até que eles chegaram, gente, a uma conclusão que os livros tinham que ser livros escritos pelos apóstolos que andaram com Jesus, que tiveram testemunho de Jesus, que receberam do próprio Jesus. Era assim. Então você pode ver quem foi Lucas e Mateus e Marcos, o João Marcos, né, que escreveu Marcos, né? E Paulo. Todos eles andaram com Jesus. Então, até o terceiro século, havia uma situação chamada antilegomenas. Aí, quando for amanhã lá na rua, pergunta para o irmão assim do outro igreja, irmão, sabe o que é antilegomenas? Ele fala, não. Então vai no nosso seminário aprender lá. Antilegomenas, disputa, livros disputados. Tanto é que em alguns cânones de outras igrejas aí, não entra o Apocalipse. Tem igreja, as ortodoxas, né? Tem isso aí. Agora, tem três coisas aqui interessantes que... eu estou aqui, vocês não estão vendo, não. E agora, deu para ver? Eu esqueci. Vou virar aqui, tá? Ó, antilegomenas, disputas, ok? Nós vamos ter três momentos interessantes. Deixa eu voltar aqui na apostila, ver se eu não esqueci de nada aqui. Só um pouquinho. Vamos lá, 9. Ok. Vou botar aqui. Os primórdios do cânon. Isso aqui eu já coloquei. Já falei dos Memórias dos Apóstolos. Esse Irineu de Lyon. Tudo isso aí está dentro do que eu coloquei já agora aqui, das Memórias dos Apóstolos, os Evangelhos, essa época aí, né? O Orígenes aí, ó, foi um outro patrólogo, patrístico, né? Que utilizou 27 livros no terceiro século. Esses 27 já eram os livros que nós estamos aí. Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Eram também classificados como antilegomena, obras em disputa. Porque o Apocalipse estava aqui, ó. Os livros, a Epístola de Hebreus, Tiago, Pedro, eram livros antilegomenos, que estavam em disputa, né? Depois a igreja aceitou. Parece que eu pulei aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá. Ok. Você vê aí, ó, no ano 1054, a igreja sofreu a primeira cisão. Foi a igreja ortodoxa, né? Ela saiu e pronto, ela começou a fazer o seu próprio cânon. Daí que vai ter o cânon aberto e o cânon fechado. Eles abriram o cânon e colocaram lá o que eles queriam. Parece-me que eles não colocaram o livro de Apocalipse, se eu não me engano. E aí criaram seu próprio cânon, né? Mas a igreja que veio na nossa linha, no caso a gente vê ramificação da Reforma, foi em 1553 que, de fato, foi cravado, né, aí esse cânon que a gente está falando, né, o cânon do Novo Testamento. Mas eles tinham sido separados no quarto século, lá no quarto século, mas oficializado aí no Concílio de Trento, em 1553. Ok? Deixa eu vir aqui para o final, para a gente trabalhar mais uma coisa aqui. Os fragmentos pré-canônicos. Uma das primeiras manifestações de juntar livros sagrados foi de Marcião. Isso eu acabei de falar para vocês aí, acabei de explicar. Ele era de Sinop, viveu em 85 a 160. Mas não é Sinop lá do Mato Grosso, não, tá? Lá, o Sinop lá da Ásia. Viveu. Seu pensamento feriu a crença patrística. Ele falava de dois deuses, um no AT e o outro no NT, sendo do ateu cruel. Marcião chamou de AT de Velho Testamento. É um deboche. Porém, seu empenho em formar um pequeno cânon obrigou a igreja a reagir e organizar a respeito. Além de Marcião, a igreja já enfrentava o gnosticismo, que ao pregar a salvação pelo conhecimento, corroborava as ações de Marcião, que chegou a ter uma igreja rival, consagrando seus próprios bispos. As atitudes de Marcião, de imediato, provocou o credo apostólico, que fora uma tentativa da igreja se diferenciar de Marcião. Olha,
Você já ouviu, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio, né, tal. Esse credo apostólico foi feito por causa do Marcião. Aliás, o Marcião foi mesmo. O Marcião foi atrapalhar, ele ajudou. Que a igreja não tinha ideia de fazer compilação de livros. O Marcião me joga lá um monte de livro lá e tira alguns e começa a falar heresia. A igreja juntou aí e fez isso aí. Fora disso, também criou o credo apostólico. Quando você vê um católico falando do credo para crer em Deus Pai, fala, isso aí eu conheço, que foi? Marcião. Mas quem é Marcião? Vai estudar, pá, vai estudar. Foi Marcião que fez um livro lá errado e provocou a igreja. Você é católico, não sabe, rapaz? Vai estudar. Vai lá para a nossa igreja estudar, vai na Bet Shalom. Entendeu? Então, o Marcião, ele acabou ajudando a igreja. Ajudando não, inspirando, né? Ele foi atrapalhar, ele inspirou. Opa, que eu estou passando para 10 já aqui. Calma. Então, calma aí. Então é isso aí. Deixa eu botar aqui o quadro para mostrar para vocês 3 coisas importantes aqui. Olha, o primeiro grande momento das Escrituras vai ser a Septuaginta. Septuaginta. Ela é do 2º século, que é a tradução do hebraico para o grego, né? Depois vamos ter a Vulgata. Vulgata latina, que é do 4º século. Aqui é o 2º século antes de Cristo. Aqui é o 4º século depois de Cristo, ok? A Vulgata latina. A Septuaginta, ela foi escrita por 70 homens que pegou todos os textos hebraicos e transformou em grego. Pronto. A Vulgata latina foi São Jerônimo, em Belém, no 4º século, a mando do Papa Damásio I, que traduziu do hebraico a Bíblia do Antigo Testamento. Aí, como é que veio o Novo Testamento? O Novo Testamento eram fragmentos que juntaram até o 3º século, os 27 livros. A cópias que eles podiam chegar até essa conclusão. Essas são as 2 maiores traduções da Bíblia que a gente pode mencionar. Existem outras, como o texto Receptus, que foi de Erasmo de Roterdã, que ele também compilou muitos textos, inclusive do Novo Testamento, né? Conseguiu. E outras pequenas traduções. Mas as mais importantes foram essas aqui, que nós encontramos aí durante a história. Então, muito bom a gente recordar o cânon, que reunia tudo isso, tem o cânon do Antigo e o cânon do Novo. Eles reuniam tudo isso e a cânon significa régua ou vara de medir. A sinagoga hospedou o Antigo Testamento, Torá, e a igreja hospedou a Vulgata. Sinagoga vem do grego, que significa assembleia, e do hebraico, casa de oração. As obras que foram disputadas foram antilegomenas. Isso foi até o ano 1054. Depois parou e está aí no que está hoje. A gente viu hoje também que a estrutura do Antigo Testamento, para nós protestantes, cristãos, reformados, sei lá, e não somos católicos nem judaicos, né? Para nós temos os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então, as leis, os históricos, os poéticos e os proféticos. Nas leis você tem Gênesis até Deuteronômio, aí você tem os históricos, você tem Samuel, Reis, Crônicas, e vai por aí afora. Depois você tem lá os escritos, Jó, Salmos, Cantares, que vem as poesias também, os poemas, e os proféticos, que vai de Isaías até o Malaquias. No Novo Testamento também são 4 a estrutura. Nós temos os evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, os históricos, né? Nós temos as cartas e as epístolas e temos o Apocalipse. A tradução da Bíblia, a primeira foi em Septuaginta do hebraico, do Antigo Testamento, e a segunda Vulgata do Antigo Testamento,
junto com os gregos, com a tradução grega do Novo Testamento. Pegou? Então, basicamente, essa é a estrutura entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Ufa, eu acho que eu consegui cobrir hoje todas as aulas. Agora, a semana que vem será a 10, 11 e a 12, e vamos terminar essa matéria. Durante a semana, eu vou conversar com a professora Sara, viu, Jaqueline? Para fazer uma outra revisão aí, para dar uma revisão geral, para a gente entender melhor isso aí, tá bom? Vamos à nossa prova? A prova está fácil, hein? Até eu estou com vontade de fazer a prova hoje. Deixa eu buscar a prova aqui para vocês, só um pouquinho. Cadê a prova? Está aqui. Pronto, já está aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente fazer a prova aí. Já distribuiu aí, Jaqueline, para o pessoal? Congelou aqui. Alô? Alô? Voltou? Ok. Essa foi fácil, foi. Eu lembrei Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a prova. Muito bem. Vamos lá, pergunta número 1. Número 1. O cânon é uma palavra grega e seu significado é A. Limites e enquadros. B. Livros e compêndios. Ou C. Regra ou vara no sentido de medida. O cânon é uma palavra grega e seu significado é: se você acha que é limites e enquadros, coloca um A. Se você acha que é livros e compêndios, coloca um B. Se você acha que é regra ou vara, coloca um C. O que é Tanakh? A. Marca de um artefato judeu, tipo a Nike. B. Nome de um escriba. Ô, Tanakh, tudo bem? Ou C. Iniciais da Torá, Netuvim, Ketuvim. O que é Tanakh? A. Marca de um artefato judeu. Se você acha que é isso, coloca 2A. Se você acha que é o nome de um escriba, coloca 2B. Se você acha que é iniciais do Torá, coloca 2C. Torá, Netuvim, Ketuvim, né? Muito bem. Pergunta número 3. A sinagoga nasceu na Babilônia com A. Esdras, B. Daniel ou C. Neemias? A sinagoga nasceu na Babilônia. Se você acha que foi com Esdras, coloca 3A. Se você acha que foi com Daniel, coloca 3B. Se você acha que foi com Neemias, coloca 3C. Pergunta 4. O que eram as obras antilegomenas? 4A. Obras de concórdia ou 4B? Obras de disputas.
que eram as obras antilegomenas. Se você acha que são obras de concórdia, coloca 4A. Se você acha que é obra de disputa, coloca 4B. Dê um glória aí, minha gente. Povo de Deus, vamos resolver essa questão técnica para a semana que vem, viu? E vamos estar juntos aí. Jaqueline, muito obrigado. Um abraço do meu amigo Pastor Marcos, esse povo lindo aí da Bet Shalom. Deixa eu tirar aqui o fone para você falar, vai, pode falar. É, e atrás. Aí, ó. Aí, Marcinho aí, ó. Eita. Deus abençoe, gente. Vocês são maravilhosos. Um beijo, viu? Um cheiro, né? Um cheiro.